Então, primeiramente, Você, desejar aqui as boas-vindas ao nosso diretor Eduardo Diogo, de novo aqui no Sebrae Tocantins. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui novamente. Sinta-se em casa e a turma aí está aos seus ouvidos aí. Muito bom dia, pessoal. Muito bom dia a todos. Vocês sabem que, para mim, assim, pessoalmente, é uma alegria estar aqui de volta, poder reencontrar a todos e a cada um de vocês, em especial esse nosso trio aqui da diretoria, né? O Moisés, o Jarbas e a Eliana, que são 3 pessoas muito queridas, muito caras a todos nós. E nesse momento bem especial, né? O Moisés, o Jarbas, a Eliana, todos vocês construíram aí um evento maravilhoso, né, que está acontecendo. Nós estamos aqui na sala nesse momento, o Guilherme, presidente do CEF, está aqui com a gente. O Celso, vice-presidente da Caixa, chegou no mesmo voo que a gente. Então, a turma aqui do Sebrae de Tocantins conseguiu reunir aí uma patota boa para poder conversar aqui com vocês e com o nosso público-alvo aí. Desde ontem, né, a senadora Cátia, eu já soube que teve o nosso querido amigo Caio Paz de Andrade, foi um debate bem interessante. Então, um evento de muito conteúdo, né? E aqui o que a gente, na verdade, mais tem vontade de fazer é escutar todos e a cada um de vocês, né? Então, eu queria abrir aí dizendo que a gente está aí nessa luta para a gente cada vez mais ajustar e adequar o Sebrae Nacional, né, em todo esse nosso sistema dos 27 estaduais, essa nossa realidade de faltando 1 ano e meio para a gente concluir esse ciclo de mandato, né? Ou seja, a gente vai ter aí agora nessa reta final, vamos dizer assim, de cada um de nós colocarmos cada vez mais tudo da gente para que a gente possa entregar muito, né? São muitos os desafios que a gente tem que superar. O Sebrae, graças a Deus, está sendo cada vez mais demandado por iniciativas outras, né? O Sebrae tem uma possibilidade de atuar de modo muito capilar, né? Em várias frentes, é o único S que não tem um determinado setor, é o único S que trabalha em todos os setores. Estamos aí nos aproximando do número de 20 milhões de público-alvo no Brasil inteiro, né? Com os MEIs, micro e pequenos empreendedores, nós estamos aproximando do número de 20 milhões, né? Vai ser, então, um número muito importante que mostra aí toda a importância do trabalho que cada um de vocês, né, atua, cada um de vocês efetivamente contribui. Porque lá no Sebrae Nacional, a gente, como cabeça do sistema, né, a gente não tem nem de perto esse mesmo contato, né, com o dia a dia da atividade empreendedora que vocês têm aí nos nossos quase 2.000 pontos de atendimento do Brasil inteiro e aqui em especial, obviamente, no Sebrae Tocantins, né? Então, assim, só uma rápida introdução e eu queria me colocar ao dispor de vocês. Perguntem o que quiserem, comentem o que quiserem. Eu acho que a gente pode, e aí também fruta a exiguidade do tempo, a gente vai mais focado em vocês perguntando algo que vocês entendam que seja oportuno e que seja de interesse de vocês, mais focado, ok? Então, queria abrir a palavra. Jarbas, Eliana, Moisés, queria abrir aqui, facultar a palavra aqui para quem quiser se manifestar. Diretor, o senhor desliga o seu... Agora. Ok. Bom, pessoal, bom dia. Cumprimento vocês aqui com muita alegria, onde nós aqui estamos recebendo essa visita ilustre do diretor Eduardo Diogo, juntamente com o Gileno, que a gente já pôde conversar aqui um pouco, e a visão dele também enquanto sistema Sebrae extremamente positiva, o que nos torna cada vez mais responsáveis dentro desse processo, e aí eu tenho certeza que, como o diretor Eduardo já colocou, nós assumimos com muito esmero, com muito louvor essa responsabilidade aqui no estado do Tocantins, temos trazido, e aí graças a vocês, graças ao trabalho de vocês que estão na ponta, né, números significativos, mas mais do que números, a gente tem trazido realmente transformação para esse estado, graças às várias frentes, né, e o diretor chega aqui ao Tocantins exatamente no momento em que a gente está aí na grande campanha do Pra Frente com o Sebrae, onde nós trazemos
uma mensagem positiva, né, para que realmente os empreendedores eles foquem, né, no Sebrae como esse grande parceiro, onde nós, inclusive, trazemos os outros atores, que são as instituições financeiras, levamos claramente dentro do Pra Frente com o Sebrae a educação financeira, né, e a necessidade realmente da reinvenção nesse momento em que nós estamos aí reconstruindo, né, essa nova iniciativa da economia no nosso estado, e aí com muito louvor, realmente, muita alegria que a gente recebe o diretor, e aí estamos todos nós aqui felizes e crendo que ele vai sair daqui do Tocantins com a visão realmente do que o Sebrae Tocantins, pequenininho, como muitas vezes diz o diretor Moisés, ele tem feito a diferença não só aqui dentro do estado, mas para fora do Brasil também, com grandes projetos, grandes iniciativas que servem hoje de exemplo. Então, eu quero deixar vocês muito à vontade com ele, uma pessoa super bacana e que gostaria, com certeza, de ouvi-los também, e para isso que esse momento aqui foi construído com vocês, tá bom? Um abraço e estamos aqui. Só tem um problema, né, Eliana? Para ouvir o pessoal, não pode ser essa bagunça de todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Tem que ser um de cada vez, por favor. Puxa a fila, Vônia. Vamos lá, Vônia, puxa a fila. Bom, o momento é esse, pessoal. Vamos usar dia. qualquer temática, né, Vera? Não precisa estar escolhendo a temática, não. Na verdade, assim, aqui em nome da UGP, a gente não quer perguntar, né? Mas nós queremos agradecer, né, a oportunidade que nós estamos tendo de trabalhar nossos processos de gestão de pessoas, né, a partir do programa Gestão Estratégica de Pessoas, que desde o ano passado, né, muito trabalho, mas bons resultados também, né? Para o UGP, para nós enquanto pessoas, tem sido assim de grande importância esse programa, né? Inclusive agora a gente estava numa reunião de aprendizado com o UGP do Nacional e todas as UGPs das UFs, falando um pouco sobre essa questão da gestão do desempenho, né? Que o programa Gestão Estratégica de Pessoas tem proporcionado a gente avançar muito nos processos internos, né? Então, mas é agradecer mesmo, diretor, muito, muito obrigado mesmo, tem sido muito importante para nós nos estados, né, a permanência, né, a continuidade desse programa para melhorar as nossas práticas de gestão de pessoas. Muito obrigado. Que bom, Vera, já que eu agradeço aí o comentário, e já que a gente não surgiu assim comentário e pergunta assim de modo muito, vamos dizer assim, abundante, eu quero fazer uma. Me respondam, por gentileza, e me tragam sugestões que vocês entendem que são pertinentes do ponto de vista de aperfeiçoamento da relação das nossas 6 unidades no âmbito da DAF, com relação aqui, como é que está essa dinâmica de interface com vocês aqui no Sebrae Tocantins, o que é que deve ser aprimorado, e em conjunto com isso, vocês viram aí que essas últimas semanas, né, eu fiz aí uma alteração praticamente em todas as gerências, né, todo mundo mudou ali, entrou, saiu, trocou de posição, enfim, né, ficou bastante diferente aí nas últimas semanas. E como é que isso impactou aqui? O que é que teve de... Eu não quero saber de elogio não, viu? Eu quero saber só de pontos para aperfeiçoar, ok? Então, quem quiser se manifestar, por favor, fique à vontade. Bom, eu vou falar de novo. Uma das coisas que acho que precisa melhorar, e eu sei que tem sido trabalhado, né, grandes esforços para a gente conseguir, de fato, ferramentas, né, uma ferramenta que realmente a gente consiga integrar todos os processos de gestão de pessoas, desde a gestão do desempenho até o desenvolvimento. Essa é uma necessidade que nós temos e temos já solicitado, e eu acho que o Sebrae Nacional pode muito nos ajudar nesse processo aí de uma ferramenta integrada para a gente trabalhar a parte de gestão de pessoas. Anota aí, Denise, vamos saber como é que tá essa questão exata, tá? E os 2 novos gerentes da UGP em específico, como foi que vocês receberam, como é que vocês viram, como é que está a integração, como é que está o trabalho dele e o desempenho deles com relação aqui a vocês, Vera? Bom, excelente. A gente já teve uma reunião com a Kátia, né, quando ela assumiu, pessoa fantástica, não o conhecia, mas sei que ela, com certeza, muitas contribuições, e hoje tive a oportunidade de conhecer, né, o adjunto, que é o Marçal também,
que está com uma visão muito bacana, com certeza vai trazer grandes contribuições para a gente enquanto gestão de pessoas. Bacana, a gente está bem feliz mesmo com a chegada dos dois para contribuir conosco. Que bom, quer dizer que o Marçal você ainda não conhecia, porque a Kátia tudo bem, que ela é de fora, mas o Marçal é do sistema há muitos anos, vocês ainda não tinham tido relação com ele? Eu conhecia ele antes, né, enquanto estratégia, agora com gestão de pessoas eu conheci hoje. Tá bom, obrigado. Legal. Com relação às outras áreas, vamos lá, pessoal, os gerentes, as interfaces, o que é que tem que aprimorar, TIC, infraestrutura, que é a OAS, tá certo? Me contem aí todo o restante, como é que está a universidade corporativa, me contem aí. Quem é o pessoal de orçamento e contabilidade, como é que está, como é que não está? Bem, diretor, eu sou da UGP e estou responsável também pela uma parte que é o desenvolvimento, né? E cuido um pouco lá da Universidade Corporativa. A gente teve algumas reuniões bem interessantes no início do ano, e o principal gargalo que eu noto na UC, a gente nunca sabe com quem tem que falar em alguns produtos que a UC lança, né? Então, vou te dar um exemplo simples. Lança-se aquela missão Brasil-Estônia. Então, se você quer tirar alguma dúvida, alguma particularidade, você acaba não sabendo quem é as carinhas. Trata isso aqui com Joaquim, trata isso aqui com a Rafaela, trata isso aqui com o Pedro. Então, eu me sinto, eu já até comentei isso com a Vera e também com o próprio Diarley, que eu sinto dificuldade em identificar os produtos e quem é o gestor daqueles produtos no momento que você quer tirar alguma dúvida. Às vezes, você liga para o Elias, o Elias acho que é o que mais solicito, coitado. Ele vai, não é comigo, é com a fulana. Aí a fulana, não, já não é mais comigo, é com fulano. Eu sinto um pouco dessa dificuldade, já que você pediu um ponto de melhoria. Essa reunião foi por volta de março, talvez, fevereiro, março. Talvez nessa época, já estamos em junho, e esse carômetro ainda não apareceu. Então, já que você pediu uma sugestão, eu vou pedir essa agilidade lá com o SEI. A gente quer exatamente isso aí, a sugestão. Importante, já tem iniciativa, mas tem que ficar claro para as UFs quem é o ponto focal daquela iniciativa. Não é isso? Se eu entendi bem, né? Então vamos cuidar nesse sentido, viu? Aperfeiçoar isso aí nesse sentido. Não é nem para ficar brincando de esconde-esconde, né? Agora é o Jarbas, aí não, agora é a Eliana, chega na Eliana, não, Eliana, não, agora é Moisés. Não precisa ficar nessa brincadeira esconde-esconde aqui, não. Obrigado, pessoal. Mas o portal está super inovador, está com produtos novos, soluções novas, né? Bastante trilha. Então, assim, de produtos e soluções, está assim um avião. Valeu. Obrigado. Eu gostaria, inclusive, de propor ao Pedro, eu sei que você está aí antenado, Pedro, mas trazer um pouco do sentimento que a gente tem muitas vezes sobre a logística, né? De trânsito, de recurso, quando a gente quer tirar de um projeto para colocar em outro, enfim, é um momento muito oportuno para você também trazer suas dores, afinal de contas, o diretor está aqui fazendo o processo de escuta realmente para levar como pontos para serem melhorados, Pedro. Obrigado, diretora. Bom dia, diretor Eduardo. Aqui, enquanto GOC do Tocantins, a gente tem dois pontos importantes, né? Um em relação à comunicação mesmo da UGOC do Nacional para com os estados. Eu sou totalmente sensível à Sueli, que chegou num ano bem difícil, um ano de pandemia, com muitas mudanças no que tange ao orçamento, a própria contabilidade, que a gente fez uma mudança para incluindo aí as normas do setor público. Mas a gente sente que do ano passado para cá, nós ficamos um pouco órfãos, né? Não tem tido mais, eu já registrei isso também, algumas reuniões regulares que são importantes para passar as mudanças, pontos que estão ocorrendo com a própria auditoria contábil, assuntos relativos ao orçamento, né? E tem um comitê de contábil que hoje está trabalhando na estruturação da padronização do plano de contas. Fora esse comitê, a gente praticamente não está tendo reunião, principalmente assuntos do orçamento, né? Então, a gente já
fica sabendo via o GE ou quando já chega o e-mail com documento, mas não se traz para ouvir, para discutir e ter um nivelamento com todas as UGOCs em relação aos assuntos que estão entrando e que está tendo de mudança, né, que impacta tanto o orçamento quanto a contabilidade. Eu entendo que, pela mudança da área, a Suélia pegou muitas responsabilidades, muita coisa para estar tocando, mas esse nivelamento, essa comunicação com os estados, ela é importante e a gente está sentindo falta, né? Não é que o trabalho esteja falho, né? Mas essa comunicação com os estados, ela precisa ser melhorada, porque alguns assuntos a gente acaba sendo pego de surpresa e aí não tem esse nivelamento, ele é importante. Outro ponto é isso que a diretora trouxe. Para nós, nos estados, uma semana é muito. 45, 60 dias, isso se torna até inviável para a execução de um projeto. Então, hoje a gente tem a dinâmica do orçamento estruturado em programas. E a gente entendia que a aprovação no momento que aprovou o orçamento em programas e o teto de CSN, qualquer alteração de entre programas ou que fugisse do teto necessitaria aí de uma aprovação da Direx do Nacional, e é o que está lá na diretriz. Mas remanejamento entre iniciativas dentro do mesmo programa, está respeitando o teto do programa e automaticamente do Estado, não precisaria de uma deliberação de diretoria do SEBRAE Nacional. A gente entende que o remanejamento em iniciativas do programa poderia ficar só ali no âmbito da área técnica. E aí o que a gente tem sofrido e sofremos um pouco no início do ano e perdemos alguns meses de trabalho, é que esses remanejamentos ou ajuste ou aprovação de iniciativas dentro do programa que já foi aprovado lá, tem ido para a autorização da diretoria do SEBRAE Nacional. Então a gente sabe que a agenda de diretoria ela é um pouco mais apertada, e aí uma iniciativa que poderia estar liberada para execução em 10, 15 dias se torna 30, 45, e chegamos no caso de ter aqui até 60 dias, né? E isso para o Estado é ruim, porque a gente perde tempo para execução, né? E a gente fala muito do planejamento, de fazer as coisas tempestivamente, da agilidade, né, do desburocratizar os processos, e aí uma aprovação só daquilo que já está previamente autorizado, observando teto de valor e etc., a gente entende que não precisaria ir para uma diretoria, isso ficaria no âmbito técnico. E aí, por ter que passar por um diretor de área, acaba consumindo mais tempo, e aqui a gente perde esse tempo, ele joga contra o Estado, né? Porque o quanto antes a gente começa uma execução de um projeto, uma iniciatividade, a chance de atender aquilo que se pensou, que se projetou, fazer com mais qualidade, eficiência, eficácia, melhor, né? Então, são esses dois pontos aí que a gente precisa estar revendo, né? Esses prazos de autorização de orçamento e também essa comunicação da UGOC aí, do Nacional com os estados. Obrigado, diretor. Obrigado também, Pedro. Começar pelo primeiro, o diálogo é fundamental e deve sempre acontecer. E a Denise está aqui comigo, ela está anotando aqui uns toques para a gente levar. Anotou aí, Denise, a UGOC, essa questão das reuniões está mais presente. Vocês sabem que quando a gente assumiu lá o SEBRAE, o gerente da UGOC e o adjunto eram outras pessoas, né? E o gerente da UGOC que estava lá, só para você ter uma ideia, aqui, Gilene, nesse tocante, ele estava há mais de 20 anos. Então, vocês imaginam uma pessoa e uma unidade de uma instituição como o SEBRAE Nacional, que tinha o mesmo gerente há mais de 20 anos. Eu tive que arrancar a fórceps, praticamente, né? E aí, vocês imaginam como é que era, né, o contexto ali dentro daquela unidade. Não estamos falando de 20 anos, não estamos falando de 20 dias, não, estamos falando de mais de 20 anos. Então, é uma unidade que a gente tem que ter um pouco mais de paciência,
sem qualquer busca de justificativa de nada, e eu peguei 2 pessoas da casa, certo? Eu tenho muito uma preocupação da gente formar novas lideranças, né? Então, você tem hoje lá a Sueli e o Hernani. O Hernani nunca tinha ocupado nenhuma posição, nem de gerência adjunta na casa, né? E eu acho que é fundamental a gente dar oportunidade para que novas pessoas possam desempenhar ali, né, as suas habilidades, aperfeiçoar suas habilidades, né, e desempenhar ali atividades em prol das instituições. Então, nós vamos cuidar disso. Então, teve uma coisa que teve um impacto assim, maior dentro da própria unidade. A Sueli ficou sem adjunto um bom tempo também, porque eu estava definindo como era que ia ser esse contexto. Mas todas essas ponderações são válidas. A única coisa, desde lá no início, Pedro, é importante colocar aqui para todos, uma das coisas que me incomodava era uma questão que era o seguinte: se definia alguns programas e projetos nacionais e era passado ali um determinado valor, tudo obviamente feito de modo coletivo e negociado para cada UF. Aí tinha Sebrae estadual, que quando ele não queria desenvolver aquela atividade, ele simplesmente não executava nada. Executava 3%, 4%. Aí depois de 12 ou depois de 18 meses sem executar nada, né, quando ele podia pedir o remanejamento, aí ele ia lá e pedia o remanejamento. Então tinha uma certa aí atitude assim de nós não vamos executar porque a gente mais adiante pode remanejar para algo que a gente queria. E isso era um pouco automático. E aí o Eduardo Jané da Fonseca escreveu aí nos idos anos de 1990 um livro chamado Auto-Engano. E por isso que eu gosto de ser muito sincero, porque eu digo, a gente pode cometer todos os tipos de engano, menos os de auto-enganar a gente. Então a gente tem que botar a coisa muito clara. Se ninguém quer executar isso aqui, vamos botar claro, mas não vamos usar artifícios, não. Eu não vou executar e depois de 12 meses ou depois de 18 meses eu vou ter o direito de colocar onde eu quiser. Não, vamos jogar abertamente, vamos dizer como é que é, não tem interesse em executar isso aqui. Beleza. Então esse foi o objetivo da gente fazer isso assim e trazer para a gente poder debitar. Mas tem sempre que aperfeiçoar, viu? E aí quando a gente fala aqui de orçamento, e contabilidade, e liderança e tudo mais, obviamente o nosso presidente aqui, o Rogério, acabou de entrar e ele é um mestre não só nessa área, em todas as outras áreas aí que ele nos guia aqui a todos nós, Rogério. Um abraço grande para você, meu amigo. Alegria te rever aqui. Daqui a pouco estaremos juntos presencialmente. Tranquilo. Satisfação em recebê-los, Eduardo. E o Sebrae fica muito feliz com a sua presença sempre aqui, porque você é uma pessoa que sempre nos traz boas informações, boas notícias, e sempre muito bem-vindo. Mas pode continuar aí, eu vou ficar atentamente aqui te ouvindo. Daqui a pouco a gente Obrigado, amigo. Abraço forte, querido. Abraço, obrigado. Obrigado pela presença. Levantaram a mão nesse momento, e nós vamos passar para ele. Primeiro foi o Antônio Cursino. Antônio, você quer falar? Oi, me ouve, Mageldo? Ouvi, sim. Beleza, eu estou sem câmera aqui, mas primeiro dar boas-vindas aí ao nosso diretor, ao nosso estado, e como ele está pedindo sugestão ou também tirar dúvidas, eu queria tirar uma dúvida e, se possível, deixar uma sugestão. A nossa universidade corporativa, diretor, tem muitos cursos bacanas e fantástico, maravilhoso. Mas eu não sei se pode, e se pode, já foi pensado alguma coisa nesse sentido, sobre cursos de pós-graduação pela nossa universidade corporativa, porque nós temos toda uma estrutura, né, todo um know-how para isso. Eu acredito que seria de muita valia a gente ter cursos de pós-graduação na área de gestão mesmo, e tanto para colaborador quanto para o empresário. O Sebrae tendo curso de especialização e pós-graduação na área voltada para a administração de negócios, eu acredito que a gente já começava com um passo muito à frente pelo know-how que a gente tem. Essa aí é a minha explanação. Tinha mais outra pessoa, Mageldo, que aí eu falo os dois juntos ou não? O Bruno Henrique é o próximo da fila. Olá, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, seja bem-vindo, diretor. Eu estou hoje aqui na unidade de atendimento, né? A unidade de atendimento e relacionamento. E eu gostaria só de
não vai ser só um elogio, né? Você falou que não quer só elogio, então não vai ser só um elogio, mas vai começar com um elogio, né? Que é o trabalho em rede que está sendo desenvolvido pelo Sebrae Nacional, que tem trazido para a gente aplicações muito interessantes aqui, né? Por exemplo, os projetos que os estados estão fazendo adesão, como o NPS, por exemplo, como o próprio Salesforce, para passar para você, dar esse feedback, diretor, do quanto isso tem sido importante para Sebrais pequenos como nós, como Tocantins, que recebem uma baixa fatia da arrecadação, né? Então, e isso sim tem um viés, isso sim entra aí nessa parte administrativa financeira, né? Hoje, para você ter noção, um estado como o nosso, se a gente fosse desenvolver uma plataforma como o Salesforce, né? Aqui no Tocantins, localmente, nosso recurso, talvez nós não teríamos a capacidade de implantar isso da forma como nós estamos implantando, graças a esse trabalho em rede que o Nacional tem feito. Então, fica aqui, além do meu elogio, o feedback para incentivo de que mais soluções possam ser entregues pelo Sebrae Nacional para nós aqui nos estados, com esse formato, com um grupo de trabalho nacional, com os estados compondo e evoluindo isso, né, para aplicar de forma nacionalizada, né? Então, era essa mensagem, o recado que eu gostaria de deixar. Muito obrigado, Bruno. Vocês sabem que eu falo que a gente não quer o elogio para que a gente possa focar nessas melhorias de aperfeiçoamento. Dito isso, o elogio, ele é, inclusive, do ponto de vista da educação para nossos filhos, para as nossas filhas, quando ele é, obviamente, meritório, ele é extremamente importante, né? Ele tem que ser baseado no mérito, óbvio, né? Senão fica bajulação, fica babação, e aí não faz o menor sentido. Mas o elogio, quando ele é baseado no mérito, ele vira ali um direcionamento na educação, principalmente das crianças, dos adolescentes. É uma maneira que a gente tem de dizer que, esse aqui é um caminho legal, isso aqui é uma atitude que tem um potencial de futuro, é algo que vai te levar a algo melhor, né? Isso acontece de modo natural quando a gente elogia, porque a gente está ressaltando uma prática que foi uma prática pertinente, vamos dizer assim. Então, obrigado aí, Bruno, pelos comentários. E com relação ao que o Antônio falou da pós-graduação, a gente vai ter, eu acredito, novidades das mais, vamos dizer assim, aguçadas, em duas áreas nas próximas semanas, tá certo? Ou nos próximos poucos meses, que é na área de capital e crédito, né? Com a criação da Sociedade de Crédito Direto, que foi autorizada pelo Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae no último dia 27 de maio, e nessa área de educação, para além da corporativa, né, a da universidade, que foi desenvolvida da escola, né, que era a ESA, a Escola Superior de Empreendedorismo, certo? E que foi desenvolvida pela universidade, pelo Sebrae de São Paulo, e nós estamos discutindo, e acho que a gente está em fase conclusiva, de ver como é que o Nacional vai atuar de modo mais próximo nesse tocante e, inclusive, vamos dizer assim, herdando, recebendo um pouco desse ativo que foi efetivamente desenvolvido pelo Sebrae São Paulo e por deliberação e por entendimento do presidente do Conselho do Sebrae São Paulo, Tício Meirelles, juntamente com os nossos 3 diretores, tanto o Poit, o Ivan como o Guilherme, certo? Seria um momento agora desse ativo ser disponibilizado um pouco mais para o sistema. Então, eu acredito que nos próximos poucos meses a gente vai ter uma novidade nesse tocante do Sebrae Nacional, de algum modo, a gente está no momento conclusivo disso, abraçar esse ativo que foi desenvolvido lá, aonde contempla ações para além de uma universidade corporativa. Ok, temos mais uma. É a Jusane. Vamos lá, Jusane, sua vez. Bom dia, diretor. Eu sou a Jusane, estou na gerência da auditoria interna. E, assim, eu queria verificar com o senhor qual a sua visão, a visão da DIRAP do Nacional, em relação à contribuição que o Programa de Integridade Corporativa e a gestão de risco pode trazer para o sistema Sebrae.
Giusane, repete, por favor, que cortou o seu áudio. Tá. Vamos lá. Qual a visão da DIRAP do Nacional? Está ouvindo? Em relação à contribuição que o Programa de Integridade Corporativa e a Gestão de Risco podem trazer para o sistema SEBRAE. O SEBRAE coloca dentro do conselho, ainda está um pouco complexo isso na visão e na gestão de alguns SEBRAEs. Tá, a Eliana está falando que você está mencionando com relação à maior participação do conselho nesse tocante, é isso também? Não, é assim, a visão, qual a visão da DIRAP, né, da sua pessoa com a sua equipe em relação à contribuição do Programa de Integridade Corporativa e a gestão de risco pode trazer para o SEBRAE, entendeu? Tá, veja só, a gente tem um grande objetivo, né, de cuidar do nosso público-alvo aí na ponta, né? Como eu falei no início, quase 20 milhões de heróis e heroínas que empreendem no Brasil afora. A gente tenta, né, colocar esses empreendedores numa atuação que as suas gestões possam ser gestões de excelência nas suas organizações, nas suas corporações, desde o MEI até um pequeno empresário. E muitas vezes a gente padece disso. Muitas vezes a gente vende uma questão aí fora, a gente vende determinados conceitos, a gente vende determinadas práticas que nós mesmos, muitas vezes, eu posso afirmar isso sem medo de errar, muitas vezes a gente fica para aquém do que a gente deveria ser. Então, todas as iniciativas que vão no sentido que você mencionou, certo? Elas são absolutamente pertinentes para que a gente possa ter uma gestão por excelência dentro do sistema SEBRAE, né? Quando a gente vê toda essa questão de debate sobre o capital que o SEBRAE tem, quanto o SEBRAE tem em caixa, quanto não tem, que eu acho, muitas vezes, de uma ausência de propriedade gigantesca, porque você está falando de uma instituição que tem quase 50 anos de idade, uma instituição que, como eu falei, tem um público-alvo de quase 20 milhões de pessoas, né, que está presente em todo esse país, literalmente, presente em todos os estados, com uma preponderância gigantesca, tem todos os agentes do setor produtivo nos seus conselhos, né? Uma entidade dessa ter uma reserva, todo esse sistema do que o pessoal comenta, 5 bilhões, é muito, é pouco. Você tem em torno hoje de 2,5 bilhões no nacional e 2,5 bilhões nos estados. Será que realmente é muito dinheiro, né? Será que não é pertinente para o trabalho que o SEBRAE faz, né? Quanto o SEBRAE está capilar em todos os outros nos ministérios, nos governos federais, nos governos estaduais, de parcerias. Então, assim, toda iniciativa, repito, nesse tocante, tudo referente à integridade de um modo geral, tá certo? Há uma qualidade maior da gestão, uma excelência da gestão, eu acho que é positivo. Vocês lembram que da última vez que eu estive aqui, eu brinquei da cultura do SEBRAE amar, né? Que para mim o verbo amar é o verbo que eu acho que deve ser o verbo mais belo a ser praticado na vida, né? E aí o amar de fazer as coisas com alegria dentro do sistema, com base na meritocracia, que eu mencionei há pouco, fazendo um comentário com relação ao elogio, ter muita austeridade, né? A gente tem que ter austeridade em tudo, né? E muitas vezes me irrita demais, certo? O fato com que, quando eu cheguei no SEBRAE, que eu venho de uma cultura de escassez, né? Eu fui secretário de planejamento, eu fiquei 8 anos no governo estadual, fui secretário de planejamento e administração, e a gente não encontra em canto nenhum, tá certo? Uma condição de trabalho sem um problema financeiro diário, aqui uma navalha em cima da cabeça da gente, como a gente encontra no sistema SEBRAE. Isso não existe. A gente estava agora aqui há pouco conversando com o presidente do CERT, certo? E o Guilherme estava falando dos cortes, da quantidade de centenas de milhões que eles vão ter que cortar no Ministério da Economia neste ano. Então, a gente vive, sim, um ambiente de trabalho de extremo conforto. E isso nos impõe muito mais o quê? A responsabilidade, que é o R do amar, lá do final. Responsabilidade, respeito e o terceiro R, que é o resultado na ponta, né? Então, esse é o cenário que a gente vive. Então,
a gente tem, repito, a obrigação de sermos cada vez mais eficientes, sermos cada vez mais na nossa tomada da decisão, fazermos de modo em que a gente atenda à meritocracia, né? Aí tudo bem, o elogio é perfeito, é com base na meritocracia, a austeridade no encaminhamento dos recursos, né? E o respeito, a responsabilidade e o resultado na ponta. Obrigado. Obrigado, diretor. Temos agora a colaboradora Flávia. A Flávia quer fazer uma pergunta também. Olá, diretores, bom dia. Bom dia, colegas. Pode só desligar o seu microfone. Então, assim, eu estou responsável hoje, diretor, pela parte de processos do Sebrae Tocantins, né? É algo que a gente vem investindo muito nos últimos 2 anos, pelo patrocínio aí da diretoria. E não vou falar diretamente da minha área, né? Eu acho que a equipe de processo, ela toma dores de outras áreas, porque é o trabalho dela, né? Eu queria só apontar 4 questões que nos preocupam muito. A primeira, a gente fez adesão ao SGF, porque a gente identificou que seria uma boa prática, porque é algo do sistema. Porém, a gente sofreu um revés quando a demora pelo atendimento do Nacional na atualização da ferramenta por algumas demandas. Vou citar um exemplo. Quando era no SGC, a gente tinha um documento chamado Ordem de Serviço, que saía automaticamente do sistema e a gente só tramitava para autorização. Hoje, a gente tem que fazer tudo contrato manual. Então, isso gerou um retrabalho danado, uma operação pesada, demora no atendimento. O nosso foco é atender com mais rapidez para concorrer com o mercado, certo? Da forma como está hoje, a gente tem um gargalo enorme e a fila para esses atendimentos está muito grande lá no Nacional. É só a resposta que a gente tem. Depois, até essa Normi, que é a gestora desse processo, quiser contribuir, fique à vontade. Flávia, aproveita e me dá um feedback aí, emenda, e aproveita e me dá um feedback com relação ao pessoal da UGE, tá certo? Como é que é a relação com o pessoal da UGE lá do Nacional, dentro dessa lógica do aperfeiçoamento que eu pedi, por favor? Tá, eu posso só falar os 4 pontos aqui, aí depois eu volto da UGE, porque eu listei só o que era da sua diretoria, que eu imaginei que seria nesse ponto. Não, mas pode falar das outras também, que a gente tenta fazer algum aperfeiçoamento, principalmente onde a gente vê que precisa de aperfeiçoamento, né? E tem algumas que são muito explícitas para mim, né? A gente fica feliz em escutar, mas obviamente o foco são as unidades da DAF. Tá bom, aí eu vou falar assim. O outro ponto é com relação também à demora de retorno da UTIC para algumas integrações que a gente tem solicitado, tá? Aqui eu também falo em nome aqui do meu colega, o Leonardo, da UTIC, a gente trabalha casadinho aqui juntos, né? E, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo para ficar mais claro, né? A gente tem aí uma ferramenta ADD, que foi uma ferramenta que nos salvou nessa pandemia, né? Porque todos os nossos processos não estão ainda automatizados em uma ferramenta que a gente já está utilizando, e nos salvou pela questão da assinatura digital. Porém, a gente pediu aí tem algumas demandas do Tocantins Nacional, que por conta da fila, eu acredito, pela quantidade de colaboradores lá, eles não conseguem atender. Então, como sugestão, será que não era possível terceirizar algumas coisas? Enfim, o que pode ser feito para ajudar os estados nesse sentido, tá? O terceiro ponto é uma sugestão da gente criar a nível nacional. Se não for possível a nível nacional, eu sugiro para a nossa diretoria aqui, a gente criar o nosso programa Integra Sebrae, que é o programa que vai resolver nossos problemas de integração. A gente acabou de receber um resultado de uma consultoria de transformação digital aqui, e um dos pontos muito marcantes desse resultado é nossas lacunas. Uma principal lacuna nossa é a falta de integração, né, tá, entre os sistemas. Devido a essa falta de integração, a gente tem um retrabalho danado com um monte de coisa, tá? E o último ponto é a preocupação que particularmente eu tenho, né, com o sistema que a gente tem aqui, que a gente adquiriu em 2015, que é o SS Suite, que já foi validado pela consultoria de transformação digital. Ela é uma ferramenta alemã, que várias multinacionais utilizam, foi validado como uma ferramenta de grande resultado e que vai ser o nosso propulsor da transformação digital aqui no Tocantins. Alguns outros estados já utilizam, porém, a minha preocupação é que nesses encontros da DAF, dos grupos de trabalho, ela foi listada como uma ferramenta para ser nacionalizada. O meu medo é que ela não seja,
porque assim como o Sebrae Tocantins, alguns outros estados já estão avançados com relação à implantação dela. Enfim, foram esses os 4 pontos que eu queria abordar. Com relação ao GE, acho que seria interessante o Vold falar um pouquinho, mas um dos pontos que eu gostaria muito é o nosso SGE, que eu acho que já deu para ele, já deu. A gente precisa buscar uma ferramenta de mercado que integre com as nossas ferramentas atuais e que faça gestão de gestão de projeto de acordo com as novas metodologias de mercado, que a GO também esteja mais simples, mais simplificadas para a gente poder concorrer aí no mercado com nossos concorrentes, que já são muitos. Era isso, obrigada. Obrigado também, Flávio. Eu acho que eu perguntei também, você mencionou, eu acho, viu, Moisés, Javas, Eliana, que lá na UGE a gente tem muito o que melhorar, sabe? Vou até comentar isso hoje, a gente vai falando à tarde, o seguinte, às vezes a gente tem uma tendência na vida a focar muito no aspecto, educacional e de aprendizado. E deixa um lado de execução meio ali para um segundo ou terceiro plano. Tem gente que faz o inverso, é só o doer, como se fala em inglês, e não tem nada na cabeça, é mais pá, né? Pá, né? Eu acho que a gente tem algumas unidades do Sebrae que estão assim, é muita filosofia, é muita poesia, não faz absolutamente nada, né? Então, assim, isso me irrita demais, sabe? Isso me irrita demais. Você usou o termo de consultoria aí algumas vezes. Olha, eu fico arrepiado quando eu escuto esse termo de consultoria no Nacional, porque todo mundo quer fazer uma consultoria. Aí a consultoria é o seguinte, nós estamos aqui, com essa xícara aqui do lado esquerdo, aí o pessoal, está todo mundo propondo uma consultoria agora para levar a xícara para o lado direito. Aí quanto é que custa essa consultoria? R$1 milhão. Vai pegar a xícara do lado direito para o lado esquerdo. Uma coisa absurda. Entendeu? Isso me irrita ao extremo. Ontem não foi, Denise? Eu estava lá, ontem não estava. Ontem eu estava lá. Aí veio uma unidade que está implorando uma consultoria de não sei o que, parará, R$2.700.000 de consultoria. Eu falei, eu quero saber só o seguinte, eu sempre pergunto isso e ninguém me responde. Desde as universidades, desde esse pessoal que veio fazer os cursos para a gente, de não sei o que, eu pergunto só uma coisa e ninguém me responde. Quero só saber uma coisa. O que é que o Sebrae não tem hoje que ele vai passar a ter após a consultoria? E ninguém me responde. É só blá, blá, blá. É só H, é só conversa fiada. Então, assim, isso é uma coisa que me irrita ao extremo. Essa questão da transformação digital, que falou da consultoria, foi feita para não acontecer. Tem condição, do jeito que é. Esse grupo da transformação digital, sabe onde é que vai sair? Nunca. Sair nunca. Sabe, agora, ninguém consegue dialogar assim abertamente. Não. Assim, Java, vamos combinar uma coisa aqui, Moisés, vamos fazer assim. Vai ter resultado? Não vai. Não vai ter resultado. E aí, quando não tem um resultado, acontece o que você falou, e é absolutamente legítimo. Os estados vão e avançam nas frentes para ocupar um espaço que a burocracia, que a lentidão, que a incompetência, tudo mais, não deixou com que acontecesse. Então, é simples desse jeito. Não tem qualquer outra coisa que a gente quiser burilar a pílula ou dourar a pílula. É simples desse jeito, sabe? Integração é o que a gente mais precisa, né? O presidente Meles colocou a questão do Sebrae em rede como uma coisa fundamental para a gente, do ponto de vista interno. E a gente tem realmente tentado fazer essas reuniões no âmbito da DAF, as definições que a gente tomou. Lembra que eu acabei de falar aqui a questão da execução? A execução sempre é mais importante. Tá aqui o Jarbas, que não vai me deixar mentir sozinho, né? Brincando, mentir sozinho. Vamos mentir juntos. Mas quantas coisas que a gente conversou e a gente ainda não conseguiu operacionalizar. Porque também tem uma questão que muitas vezes a gente tem uma dificuldade. Será que isso aqui eu vou perder um pouco de poder? Todo mundo quer manter o seu nicho de poder. Todo mundo quer. Desde um burocrata que coloca uma norma que é muito mais complexa de qualquer coisa para poder segurar não sei o quê, ou qualquer um de nós nas outras interfaces. A gente acha
que isso pertence a gente, né? Muitas vezes a gente não consegue conjugar o verbo ser e o estar de modo separado, né? Tem que... Tem hora. Que hora? Quanto tempo? A hora de você terminar de responder essa. Então, pronto. Então, o Moisés estava me puxando a orelha aqui, certo? A gente vai ter que encerrar. Mas, para poder não deixar nada na mão, eu vou ter que resumir, mas a UTIC eu vou cobrar os retornos. O pessoal também lá tá demandado, não é justificativo, não existe justificativa, mas eu vou cobrar o retorno. Mas vocês viram também que tem um novo gerente lá hoje, nós estamos tentando atender as demandas. A questão do SGF, está rodando bem já? Eu não entendi, né? Porque tá rodando tudo bem, né? Ok. Então, eu vi que você fez uma referência. E o Integra Sebrae, como eu estava dizendo, é fundamental a gente integrar cada vez mais. Mas Flávio e todos e cada um de vocês. Integração pressupõe um diálogo aberto, sincero, sem carta na manga, sem eu estar dizendo isso aqui porque eu quero chegar ali ou que eu quero dobrar a esquina ali mais adiante. Se a gente sentar todo mundo de modo simples, sincero, interessado, não tem problema. Moisés vai dizer uma coisa, não tem problema que eu não vou gostar. Eu gosto dele pessoalmente do mesmo jeito, mas eu não preciso concordar em tudo que o Moisés vai falar, nem o Moisés precisa concordar com tudo que eu vou falar. Agora, eu entendo que a gente precisa dizer tudo abertamente. Isso é só a minha opinião. Tá certo? Isso é só a minha opinião. Então, a gente, com esse diálogo, aí a gente consegue construir todas essas coisas, porque eu repito, os desafios que a gente tem aí fora são infinitamente maiores do que essas poucas questões que a gente tem que ajustar aqui dentro, que para mim são muito fáceis, até porque, repito, nós não temos problema de orçamento. A gente tem problema de a gente identificar as prioridades para qual é a melhor maneira que a gente tem de construir um consenso para alocar esses recursos. E repito e encerro agora. Os primeiros 2 anos eu tinha uma preocupação muito grande da gente fazer a gestão mais medíocre que podia existir. Qual era, na minha opinião, a gestão mais medíocre que poderia existir no Sebrae? A gente acabar o caixa ou diminuir o caixa drasticamente e não ter feito absolutamente nada de diferente na ponta, né? Agora a gente está nessa fase final, nesse 1 ano e meio que resta, e eu estou tranquilo que a gente não vai, tá certo, debilitar o caixa do Sebrae Nacional, certo? E eu estou muito esperançoso que a gente possa fazer algo que seja diferente, principalmente que a gente vai fazer 50 anos agora. Então, encerro dizendo, o dinheiro do sistema Sebrae tem que estar cada vez mais a serviço do Brasil. E aqui, o Sebrae de Tocantins, o Rogério que está aqui conosco, o Moisés, o Jarbas e a Eliana, qualquer que seja a ação inovadora, para além da cota da CSN, qualquer ação que seja inovadora para impactar o nosso público aqui, nosso público terá o meu apoio. Ok? De modo muito claro e objetivo. Obrigado a todos, pessoal. Diretor Eduardo. Obrigado, Lima. Tudo bem? Diga, meu presidente. É o Rogério que falou? Ele vai. Diga, meu presidente. Queria, mais uma vez, parabenizar você, Eduardo, parabenizar aí o nosso querido diretor Moisés, nossa diretoria, pelo convite, por esse momento importante com os nossos funcionários do Sebrae, né? É importante essa interação, é importante essa proximidade e é justamente conversando que as coisas chegam no lugar. Então, a sua disposição, os seus esclarecimentos serviram muito para a gente e, obviamente, vão contribuir muito com o nosso dia a dia. Então, eu queria também me despedir aqui, por enquanto, né, dessa sala, e dizer para vocês que esses dias têm sido muito felizes para o Sebrae Tocantins, com eventos fortes, intensos, com ações, com discussões, e com a projeção desse nome, que a gente tem muito carinho com ele, que é o Sebrae. Tá bom? Obrigado, Eduardo. Obrigado, meu amigo presidente. Fica com Deus, Rogério. Até já. Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todos. Obrigado, diretor. Fiquem com Deus. Obrigadão.